quem não me conhece, tá aí vendo pela primeira vez, eu sou a Adriana Franco, especialista em sono infantil, e eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando sozinho. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e interessante, que é o seguinte, tecnicamente a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? São alguns itens, algumas coisas são detalhes, mas algumas coisas que a gente pode ajustar e que são, em geral, facilmente ajustáveis e que fazem muita diferença no sono dos bebês. E muitas vezes a gente não percebe que essas coisas estão atrapalhando, né? A gente fica muito preocupado, às vezes, com é fome, é mamar, ou é associação negativa, ou a culpa é minha, que a gente sempre coloca, né? A gente sempre acha que a culpa é nossa. Como mães, a gente nasce mãe, já nasce uma culpa. E tem vários ajustes que a gente pode fazer e dar um tempinho para esses ajustes começarem a retornar, né, os benefícios. E esses ajustes sobre os quais eu vou falar hoje, a gente chama de higiene do sono. O que envolve a higiene do sono? Várias coisas. Por exemplo, questões de ambiente, ou seja, o ambiente está adequado, a temperatura, a umidade, vamos dizer assim, a estética, no sentido assim, tá muito poluído, muitos itens que distraem a criança, tá limpo, e não é só limpo às vezes no sentido, né, ninguém vai deixar um quarto de bebê sujo, mas às vezes assim, coisas que a gente não vê, muito bichinho de pelúcia, acumula poeira, aquilo entope o narizinho do bebê, então tem vários desses itens, tá? Outra coisa é a luz, né? A gente vê que tem muita gente que deixa assim, um abajurzinho ligado ou a porta aberta assim, para entrar uma luz. Se nós vamos falar melhor o que é adequado com relação à iluminação para o bebê. E uma outra questão que também faz parte da higiene do sono é respeitar as necessidades e limites daquele bebê relacionados ao soninho dele. Então a gente tem uma outra coisa muito importante nessa área da higiene do sono, que é respeitar os limites e as necessidades de sono do bebê. E cada bebê vai ter um limite e uma necessidade, tanto em função da idade dele, como em função também da individualidade de cada bebê. Então, eu vou falar aqui hoje vou destrinchar, vamos dizer assim, vou destrinchar melhor cada um desses itens que a higiene do sono engloba. E eu vou te falar, tem muita mamãe que melhora 90% o sono do bebê fazendo apenas os ajustes da higiene do sono, tá? Então, não subestimem aqui essas dicas de hoje, porque elas fazem muita diferença. Ainda que pode ser que, dependendo do seu caso, não resolva 100%, que você continue tendo um despertar ali, mas a tendência é que você já tenha uma melhora quando você faz ajustes na higiene do sono. Unhas grandes na gravidez, meu cabelo e unhas ficaram incríveis, agora bebê com 9 meses, cabelo tá caindo demais. Nossa, na minha primeira gravidez foi até antes disso, acho que com 5 meses meu cabelo, assim, só que a sorte é que eu tenho muito cabelo, então caía e eu continuava com muito. Mas caía muito, gente, na hora do banho dá até aflição, né? Salgados, Roselaine, minha bebê tem 10 meses, mama a noite toda, já não aguento mais. Pois é, então, Roselaine, fica atenta nas dicas de hoje, porque dependendo, você pode identificar algumas questões que você pode ajustar e melhorar com relação à higiene do sono e que vai te ajudar com o sono do seu bebê. Se ela tiver uma associação de sono negativa muito forte com o peito, de mamar, só consegue voltar a dormir com o peito, né? Aí pode ser que você tenha que fazer mais do que isso, mas de qualquer forma você tem que ajustar a higiene do sono antes de fazer qualquer outro ajuste, tá? Então vamos lá. Começando, higiene do sono aqui. Vamos começar pelo básico, que é o ambiente. Gente, o ambiente ideal para o bebê dormir, e aí, assim, em qualquer idade, tá? Primeira coisa, vamos checar a temperatura. Aqui em Belo Horizonte está um calor
surreal. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Aqui tá muito quente, cidade de vocês, super Belo Horizontino. Mas aqui tá muito quente, sabe? E assim, calor desse tanto atrapalha o sono do bebê. De noite, de dia, soneca, bebê fazendo soneca mais curta quando tá, né, quando tá muito quente. Então a gente tem que dar um jeito de melhorar isso. Como? Se tiver ar-condicionado, ar-condicionado. Se tiver ventilador, ventilador. Se tiver um ambiente, costuma na nossa casa ter um quarto ou um ambiente que é mais fresquinho do que o outro, né? Geralmente quando solta de um lado, esquenta de um lado. Enfim, procurar amenizar isso, tá? Lembrar de, tem muita gente que às vezes coloca o bebê muito cheio de roupinha, se tiver calor, não. Deixa o bebê ali fresquinho, peladinho, para poder ajudar nessa questão também, tá? Tentem. A temperatura ideal, gente, pro soninho é mais ou menos 23, 24 graus. Isso aqui no Brasil, né? Porque nós somos acostumados com calor e os bebês também. Em outros países muito frios é até abaixo disso, a temperatura ideal. Mas aqui a gente pode ir por esse, mais ou menos essa linha, 23 graus mais ou menos. E aí com 23 graus você pode colocar, né, às vezes até uma manguinha compridinha fininha e calça para o bebê dormir, mas ele vai estar num ambiente fresquinho, aquilo ajuda o soninho, ajuda a soneca, tá? Então essa é a primeira coisa, é bastante importante. A segunda coisa, umidade, tá? Em alguns lugares, outro dia teve aqui em Belo Horizonte um dia que a umidade, como é que eles falam? Umidade, não sei o que, ideal, né? Não, é umidade... Ai, tem um termo que eu esqueci, mas a umidade estava muito baixa. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar estava muito baixa. Isso pode atrapalhar, principalmente bebês que têm, já tem uma tendência ali a ter uma alergia respiratória, alguma coisinha, mas independente, né, resseca muito as mucosas, isso pode incomodar, gerar incômodo, tá? E, por exemplo, se tá muito calor, você liga o ar-condicionado resseca também muito o ar. Então, ligou o ar-condicionado, mas liga, então, um umidificador, de repente, para poder melhorar isso, ou coloca, às vezes, uma bacia com água próxima do berço, ou uma toalha molhada, não ao alcance do bebê, obviamente, que ele não pode puxar, senão pode ser perigoso, mas próximo do berço, fora do alcance do bebê, para que essa questão da umidade também esteja adequada para o soninho. Isso é importante. Vocês já dormiram, às vezes, quando está muito seco, quando vocês dormem, e aí vocês se acordam com aquela boca seca, né? Assim, até a garganta, aquilo incomoda. E o bebê não sabe falar ou resolver isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai despertar nervoso, incomodado. Então, a umidade também a gente tem que prestar atenção, tá? A outra questão é a luminosidade, tá? A luminosidade, gente, ela é um fator, assim, super importante para o sono. E aí eu vou explicar tanto durante o dia quanto durante a noite. Vamos começar com bebês de 0 a 3 meses, porque é diferente, tá? Durante o dia, bebês de 0 a 3 meses devem dormir a soneca no claro, tá? Isso vai ajudar eles a saber o que é dia e o que é noite. Então, isso existe, mas só até 3 meses. Por quê? A partir dos 3 meses, os bebês começam a produzir hormônios, que são a melatonina e o cortisol, que já vão regular lá no relógio biológico do bebê o que é dia e o que é noite. Então, ele não precisa dormir a soneca no dia para saber que é dia. Durante o dia, o corpo dele, né, entra pelos olhos, a luminosidade, conversa com o cérebro, enfim, já começa a produzir esses hormônios e isso já vai regulando o relógio biológico dele, ele já vai saber o que é dia e o que é noite e o soninho vai regulando dessa forma. Então, a partir dos 3 meses, o bebê deve dormir na penumbra, tá? Eu não digo no escuro total, porque de dia é muito difícil. Acaba entrando pelas frestinhas. Mas assim, fecha a cortina, fecha o blackout, tá? Deixa o bebê dormir no escurinho. Olha que delícia! Um quartinho escurinho, fresquinho, com a umidade ideal, já é uma outra história. Da mesma forma que a gente tem mais facilidade para dormir no escurinho, mesmo de dia, quando vai tirar uma soneca, é bem melhor, né? Os bebês também. E isso ajuda bastante, tá? Ajuda a baixar a energia deles.
quando tá penumbra eles distraem menos, porque vê menos coisas, né? Então isso facilita, isso ajuda as sonecas, tá? Então vamos lá, durante as sonecas, bebês de 0 a 3 meses dormem no claro, a partir de então passam a dormir na penumbra mesmo, bem escurinho, o máximo que você conseguir. Agora, de noite já é de 0 até a vida adulta, idosos. Oi, Aline, tudo bem? Então, para de noite não, de 0 até 100 anos, a gente dorme no escuro, total, tá? Assim, breu, não vejo nada, uma mão à frente, né? Assim, na minha frente. Evitar colocar no carrinho. Ó, a gente deixa o carrinho, na hora da soneca, a gente deixa o carrinho para momentos né, que a gente precisa e tudo, porque o carrinho não é tão confortável para o bebê. Ele não consegue, por exemplo, virar para dormir, achar uma posição que ele goste mais. Geralmente é mais quente, então no calor ainda pior, né? Então eu falo assim, até às vezes eu falo assim, olha, se o seu bebê já tá legal dormindo no bercinho, às vezes você pode colocar uma soneca no carrinho para ele também acostumar a dormir no carrinho. Geralmente eu falo a última soneca do dia, porque sempre é a mais curta, né? Então não tem tanto problema. E também quando precisar não é problema. Mas aquela história do bebê sempre tirar a soneca só no carrinho não é o ideal, não é o adequado, tá? O lugar mais seguro e confortável para o bebê adormecer é no bercinho, tá? Então carrinho quando necessário. E se o seu bebê já tiver bacaninha no bercinho, você pode escolher uma soneca do dia, igual eu falei, a última, por exemplo, geralmente é a mais curta, para ele dormir no carrinho, para ele acostumar e quando você precisar, ele conseguir, tá? Mas voltando então ao assunto da luminosidade durante a noite, gente, bebês e adultos, tá? A gente tem que dormir no escuro. Por quê? Porque qualquer luz, e aí, gente, qualquer luz mesmo. Claro que alguns bebês são mais sensíveis do que outros a isso. Mas qualquer luz que tiver no quarto, mesmo que seja uma luz fraquinha, ela é percebida pelos nossos olhos e então pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo, e ela pode impactar na produção da melatonina, que é o hormônio da sonolência, que é o hormônio que vai ajudar o bebê a ter um sono mais tranquilo, um sono mais longo, inclusive um sono melhor. Tá? Então, a luz, ela inibe a produção da melatonina, então ela atrapalha o sono e ela atrapalha o adormecer, tá? Então, lembre-se, sabe essa história de ter, às vezes tem até uns enfeitinhos, brinquedinhos, né? Que fica com uma luzinha clarinha acesa? Não. Deixar a porta do quarto entreaberta para entrar uma luzinha? Também não. O adequado é escurão, blackout total, tá? E, inclusive é bom ter sempre blackout na janela. Se você não tiver, você improvisa, cola lá papelão, ou senão aquele plástico contato assim escuro, para poder ficar bem escuro o quarto, mesmo quando amanhecer. Porque, por exemplo, às vezes seu bebê tá acordando, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, 5h30 já tá meio claro. Já dá pra ver, entra pelas frestinhas, né? A gente não quer que o bebê acorde tão cedo assim, então a gente tenta bloquear essa luz para que isso não desperte o bebê, porque o corpo percebe essa luz e entende como, opa, tem luz, então é hora de acordar. Então, quando a gente evita isso, melhor ainda, tá? E aí, muitas mães vão me perguntar, tá, mas como que eu vou trocar o bebê de noite se tiver tudo escuro? Se você realmente precisar trocar o bebê, você vai acender uma luz muito fraquinha, o mais fraco possível que você puder, só na hora de trocar. Você não vai conversar com o bebê para não estimular ele, enfim. E você vai trocar, vai apagar essa luz e vai colocar ele no bercinho para poder, né? Ou você vai fazer ele dormir, enfim. Mas quando você parar de trocar, você já apaga essa luz, tá? E mesmo assim, o ideal, existem vários estudos que mostram que a luz vermelha, da tonalidade vermelha, é a que tem menos impacto na produção da melatonina. Então existem abajurzinhos fraquinhos e tudo com essa luz vermelha
própria para isso, para que você consiga enxergar para trocar, mas que impacte menos no sono do seu bebê, tá? Então, se você tá tendo muito problema com isso e tudo, já ajuda. Você pode, se você estiver fazendo aí enxoval, você já olha especificamente essa... Peraí. Vou ter que... Peraí, gente. Então, se você tá tendo problema... se você tá montando o seu enxoval, você já olha esse abajurzinho com a lâmpada vermelha. E às vezes você não precisa comprar o abajur todo, você pode comprar a lâmpada só, né? No tom vermelho, tá? Porque se você precisar entrar lá e trocar, isso já diminui. Uma outra coisa muito importante sobre a higiene do sono é o que eu chamo de ambiente pré-sono. O que é o ambiente pré-sono? Acabei de falar para vocês aqui sobre essa questão da luz, né? De como que a luminosidade impacta na produção da melatonina. Naturalmente, imagina que Imagina que nós estamos lá na época das cavernas, né? Não tem luz ainda. Como que o nosso corpo regulava o que era dia? Pela luz do sol, pela luz natural do sol. Então, teoricamente, o nosso corpo entende que é a hora de dormir quando a luz começa a baixar, né? E aí ele já começa a produzir a melatonina para quê? Para que a gente tenha a sonolência e tudo mais. Então, o que é o ambiente pré-sono? Mais ou menos 2 horas antes do seu bebê dormir, vamos fazer 2 fases, tá? 2 horas e 1 hora antes, tá? 2 horas antes do seu bebê dormir, a gente já começa a ter certos cuidados, assim. A gente evita alimentos que, por exemplo, alimento com açúcar, que vai trazer muita energia para a criança, ou alimentos muito pesados. Então, se você for dar um jantar, você já dá um jantar adequado, entendeu? Que de fácil digestão, que não seja nada muito gorduroso, muito pesado. Tem várias coisas, tem até uma live minha com uma nutricionista, depois vocês procuram. Tem no IGTV, tem no Facebook e tem no YouTube também, do SOS Soninho. É uma live que fala sobre a alimentação e o sono. E lá ela até dá uma dica de jantar adequado. Por exemplo, um mingauzinho para bebê, que já alimenta, obviamente, né? Mingauzinho de aveia com banana. E ela dá outras ideias lá que são alimentos adequados. E aí, 1 hora antes do horário do seu bebê dormir, a gente já começa a entrar nesse ambiente pré-sono, no qual a gente vai incentivar o quê? A gente vai tentar mostrar para o corpo que em breve a gente vai, né, que esse bebê vai dormir. Então a gente começa a baixar o nível de atividade. Então são atividades mais calmas, não é aquelas brincadeiras super animadas, agitadas, que o bebê morre de rir. E pai tem muita mania disso, né, gente? Fala se não é. Me contem aí, quem é que não tem aí um papai que perto da hora de dormir, chega do trabalho muito animado, no maior amor, querendo brincar e participar, e aí pega a criança e joga pra cima, e faz cosquinha, e brinca, e faz rir, aquela coisa, aquele agito. Aqui em casa é assim, até hoje eu falo, gente do céu, eu aqui, né, especialista em sono infantil, e eu sei fazer isso. Uma luta. Mas brincadeira de papai é assim. Então, aqui não temos problema do sono, então eu pego leve com o papai. Mas quando a gente tá passando com problema, né, uma criança que tá com dificuldade no soninho, demorando muito para adormecer, para pegar no sono, tendo muitos despertares à noite, enfim, aí não dá, tem que pedir uma ajuda pro papai nessa fase. Depois que melhorar tudo e tal, é outra história. Mas conversem com eles, por quê? Isso agita muito a criança, isso estimula muito a criança, e depois eles têm dificuldade para voltar àquele, né? Porque a gente precisa estar tranquilo para entrar na vibe do soninho. Então, primeira coisa do ambiente pré-sono, 1 hora antes do horário de adormecer, de começar ali o ritualzinho do sono. Atividades tranquilas. O que é atividade tranquila, Adriana? Não é só contar historinha, não, porque a primeira ideia é sempre a historinha, mas pode também contar historinha, mas pode brincar de blocos, entendeu? Você pode dar, quando o bebê é bem novinho ainda, né, pode dar alguma coisa sensorial mesmo, né? Tem aqueles negocinhos que eles apertam, que tem textura diferente, para eles brincarem, é uma coisa tranquila. Colocar uma música relaxante pro bebê,
Para crianças mais velhas, então, já falei, né? Montar blocos, quebra-cabeça. Então são atividades que não estimulam, não agitam, não é que não estimulam, elas não agitam muito a criança, tá? E a outra questão muito importante do ambiente pré-sono é a gente começa a conversar mais baixo, falar mais calmamente com a criança e também reduz a luz do ambiente, tá? Quem tem videozinho de jeito nenhum, tá, gente? No ambiente pré-sono, ou seja, 1 hora antes, aliás, 2 horas antes, tá? Essa parte de desenho animado e vídeo, foi uma ótima pergunta, inclusive. Antes de dormir, 2 horas antes de dormir, não tem mais acesso a celular, tablet, televisão. A luz do celular, tablet e televisão, elas são extremamente estimulantes e elas inibem a produção da melatonina. Tudo que a gente quer, gente, é que a melatonina venha, que a melatonina entre em ação, porque a melatonina, ela ajuda em tudo com relação ao sono, né? E luz, tanto luz mesmo, luz que fica no teto, quanto a luz desses aparelhos eletrônicos, elas vão inibir a produção da melatonina, sem falar das outras questões que elas são prejudiciais. Mas falando aqui mais a questão do sono, ela é ruim por causa disso, porque ela inibe a produção da melatonina, que é essencial pro bom sono do seu bebê, tá? Então, assim, bebês novinhos não deveriam ficar expostos nunca, né? A esses aparelhos. Mas bebês que já têm idade para ficar determinado tempo expostos a esses aparelhos, não façam isso pelo menos 2 horas antes do horário dele adormecer, tá? E a gente já aproveita e começa a reduzir a luz do ambiente em que ele está, da casa mesmo. Se a sua casa tem dimmer, que é aquele negocinho que você consegue regular a quantidade de luz mesmo, né? Você diminui para bem pouquinho. Se não tiver, aí, por exemplo, tá lá fazendo uma atividade calmante, assim, num quarto ou na sala, você pode, por exemplo, você apaga a luz da sala e acende luzes em volta, ou seja, que vai iluminar a sala, mas numa quantidade menor. No quarto, a mesma coisa. Então, a gente tenta, de alguma forma, cada um na sua casa vai saber, né, como fazer isso, reduzir essa quantidade de luz, tá? Isso é super importante. Isso ajuda demais. Oi, Kaline. Pois estamos de volta aí, tudo bem? Eu tô bem melhor, gente. Tô bem melhor, Kaline, tô melhorando. Eu ainda tenho alguns dias ruins, mas no geral tô me sentindo bem melhor, graças a Deus. Obrigada por perguntar. Então, essa parte do ambiente pré-sono, gente, ela é super importante. Não que as outras não sejam, mas ela tem um impacto, assim, que é até mais rapidamente visível, sabe? Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Lembrem-se de manter o ambiente pré-sono, ou seja, 2 horas e dependendo 1 hora, mais adequado para o seu bebê, tá? Então, essa questão de baixar as luzes próximo do horário de dormir, ela é bem relevante também, tá? Igual eu falei, a melatonina é tudo que a gente quer para ajudar tanto no adormecer como no bom soninho. E aí, a gente vai para uma outra questão muito importante, que é o que eu falei sobre limites e necessidades de sono do bebê durante o dia. Por quê? Como eu já disse aqui várias vezes, quem me segue já sabe, né? Bebês cansados dormem mal. Bebês exaustos dormem pior ainda. Uma das grandes causas de vários despertares à noite é o supercansaço. Ou seja, o que é o supercansaço? Bebês que ficam muito mais tempo acordados durante o dia do que deveriam, do que seria o limite deles, do que o corpinho deles necessita, né? Os bebês precisam descansar durante o dia, eles precisam fazer sonecas para ter qualidade tanto de sono, mas também qualidade, né, de vida, para desenvolver, para crescer, para se alimentar melhor, para ficarem mais bem-humorados. E isso também impacta diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente
no sono noturno, na facilidade ou dificuldade do adormecer também, tá? Por que isso? Só para vocês entenderem. Porque quando o bebê fica muito cansado, se ele não dorme a quantidade adequada durante o dia, ele acaba liberando o cortisol, que é o hormônio do alerta, do estresse, de ficar acordado. E o cortisol, quando o cortisol está aumentado, ele atrapalha a ação da melatonina. E a gente não quer isso, né? Já expliquei aqui, a gente quer muito a ação da melatonina. Então, se você deixa o seu bebê muito cansado durante o dia, o cortisol entra em ação, atrapalha a melatonina e também vai atrapalhar o soninho e pode causar, inclusive, mais despertares durante a noite. Essa é uma das causas de muitos despertares noturnos também, tá? Essa é uma das causas, por exemplo, de bebê que às vezes acorda de madrugada e fica muito tempo acordado. Às vezes desperta e fica 1 hora, 2 horas acordado no meio da madrugada. Então, fiquem bastante atentas a isso. Cada idade, cada bebê vai ter uma necessidade, mas é importante você se atentar a isso. Como que você vai descobrir essa necessidade? Primeiro, porque os bebês eles dão sinais de sono. Você tem que começar a identificar os sinais de sono. Sinais muito comuns de sono, por exemplo, coçar o olhinho, coçar a orelhinha, bocejar, ficar com o olhar mais paradinho, começar a resmungar, reclamar, ficar meio nervoso, tá? Dependendo do bebê, ele pode... Tem bebê que às vezes você tá no colinho assim, começa a esconder o rostinho, assim, querendo meio que esconder. Então, são alguns sinais, mas pode ser que o seu bebê dê um sinal que não seja um sinal tão comum, né? Mas você tem que ficar bem atenta. E tem um outro sinal que, inclusive, para bebê, quanto mais novo o bebê, mais evidente é esse sinal. Já é um sinal, inclusive, de super cansaço, ou seja, já tá bem cansado mesmo. É quando ele começa a mexer o bracinho e a perninha, como se estivesse brincando, tipo, fica assim, mas é meio descontrolado, sabe? Os bebês, eles já não têm muita coordenação motora. Quando eles ficam muito cansados, eles perdem ainda mais. Então, parece que ele tá brincando, mas na verdade é porque ele não consegue controlar os membros mais. Isso é um sinal de super cansaço. Eu lembro que quando o Henrique começava com isso, meu Deus do céu, tá passando, tem que colocar pra dormir correndo. Porque depois daí, às vezes fica até muito difícil de colocar pra dormir, tá? Porque, lembre-se disso, quando o bebê fica muito cansado, ali entre uma soneca e outra, às vezes, se passar muito do tempo, às vezes até se passar pouco do tempo, o cortisol sobe e já atrapalha a adormecer, já dificulta colocar o bebê para dormir a soneca. Ele já fica nervoso, já começa a chorar, começa a recusar a soneca, e isso pode ser por causa do super cansaço. E aí, vocês têm que perceber que uma vez que o cortisol entra em ação, esses sinais eles somem. Então, assim, vai ter um momento em que ele vai dar esses sinais. Mas se ele não dorme, esse sinal, ele para de dar esse sinal, porque o cortisol entra em ação, então ele fica alerta. E aí ele vai ficar parecendo que ele tá lá ligadão no 220, parecendo que esse bebê não quer dormir, ele tá super animado aqui, tipo assim, super ligado e agitado. Isso porque o cortisol já entrou em ação, mas ele tá cansado. Aí ele pode ficar nervoso, mais choroso, né? Mas já não está mais dando, às vezes, o sinalzinho ali do soninho. Depois, mais pra frente, pode voltar esses sinais. Então, fiquem bem atentas, porque quando você estiver percebendo, você fala assim, ele já começa a dar uns sinais mais ou menos com 1h30, você já começa a prestar atenção. Ficar ligada. Qual o tempo em média de uma soneca para bebê de 40 dias? Gente, bebê de 40 dias é muito irregular, sabe? Tem bebê que dorme 30 minutos, mas faz várias sonecas de 30 minutos. Tem bebê que dorme, você tem até que acordar, dorme 4 horas seguidas nas sonecas. Então, varia muito. A gente não tem muita exigência com o bebê muito novinho com relação à soneca. O que a gente tem que prestar atenção é porque bebês muito novinhos, eles precisam dormir bastante. Em geral, eles ficam 40, 60 minutos acordados, sabe? É o tempo assim, acordou,
mamou os 2 peitos, ou um peito todo, né? Depende de como é que você faz. Trocou, ali de 10 minutos você já tá com sono de novo, tem que colocar para dormir de novo. Os bebês recém-nascidos aí, né, tão novinhos como 40 dias, por exemplo, eles ficam pouquíssimo tempo acordados. Bem, né? Eles ficam bem pouquíssimo tempo. Então, se o seu bebê tá ficando muito, se o seu bebê de 40 dias tá ficando muito tempo acordado, você tem que tentar melhorar isso, tá? Então, já respondendo essa próxima pergunta, né, de quantas sonecas é indicado, nessa idade não tem um número de sonecas, porque depende de quanto que o seu bebê dorme. É ainda muito irregular. Eles ainda estão muito imaturos, sabe? Para ter aquela regularidade que a gente tem mais pra frente. Que aí a gente fala, né, o bebê já evolui aí para dormir 3 sonecas, depois passa para 2, depois 1, e depois acabam as sonecas mais pra frente, lá a partir de 3 anos e pouquinho, tá? Então, lembrem-se disso, que o limite e a necessidade de sono do bebê, ele inclusive faz parte dessa questão da higiene do sono, e ela é fundamental para que ele tenha uma boa noite de sono. Isso é fundamental, tá? Existem, como já disse aqui, já até disponibilizei uma vez, existem tabelas de janela de sono. O que é a janela de sono? A janela de sono ideal de um bebê é quanto tempo ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, bem, sem entrar no super cansaço, que já atrapalha todo o processo, né? E essas tabelas, elas existem, elas são, geralmente essa tabela ela vem por idade, né? Tipo, bebê de 0 a 1 mês, quanto tempo mais ou menos é a janela de sono? 2 a 3, enfim, vai por mês. Só que essa tabela, vocês têm que ter cuidado, porque essas tabelas, elas mostram uma média, um padrão. Não significa que seu bebê vai ser exatamente aquilo, mas ela te dá um norte. Se você tá, assim, perdida, né, assim, não tem ideia, você olha lá. Pode ser que o seu bebê fique um pouquinho mais acordado ou um pouquinho menos. O Henrique, meu filho, por exemplo, sempre precisava de uma janela de sono ainda menor do que estava na tabela. Ele conseguia ficar menos tempo acordado até do que a tabela mostrava. Se eu deixasse o tempo da tabela, ele já ficava nervoso e já dificultava tudo. Tem bebê que consegue ficar um pouquinho mais do que a tabela mostra. Mas ela é importante para você ter um norte, você já começa a se orientar. Se tiver muito distante da tabela, gente, pode saber, muito distante da tabela, você vai, né, você precisa melhorar isso, tá? E aí, até vi aqui uma... Então, vocês precisam ficar bastante atentas a isso, tá? Essa é uma parte muito importante da higiene do sono também. Existe muito, a gente escuta às vezes de vó, de tia, falando, quando o bebê tá despertando muito, não, deixa mais acordado durante o dia para ficar com sono mais pesado. Não, é o contrário. Deixar o bebê muito acordado durante o dia vai te trazer mais despertares à noite, vai te trazer um bebê mais nervoso, mais irritado, que vai ter mais dificuldade para tirar as sonecas. Então, hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. Bebê descansado é bebê que dorme bem, que tira sonecas melhores, tá? Uma outra coisa, eu pensei aqui em falar uma coisa e ela me fugiu. Enquanto isso, eu vou responder aqui, ó. Mariana. Ele só quer dormir a noite toda no colo e mamando. Como devo agir? Mariana, é o seu que tem 40 dias, né? Tá. Bebês de 40 dias, eles têm... Claro, né, gente? Tem bebê de todo jeito, mas é bem comum que bebês nessa idade precisem muito de contato, pele a pele, de mamar, da presença da mãe e tudo mais. Mas eu também sei que é extremamente cansativo e tudo. Então, o que a gente tenta fazer? Primeira coisa, durante o dia, dê bastante colo, pele a pele, sabe? Assim, supra bastante essa necessidade. E aí de noite, e também para soneca, você pode tentar recriar essas sensações que vão te ajudar. De que forma? Por que o bebê gosta tanto também, né, gente, de ficar nessa presença da mãe tão perto e tudo? Como que era lá dentro do útero? Dentro do útero era apertadinho, era quentinho na quantidade certa, né? Dava pra ouvir o coração da mamãe, dava pra ouvir a voz da mamãe.
de repente eles vêm para o mundo aqui fora, né? Então existe essa transição também. Mas quando a gente tenta recriar um pouquinho desse ambiente aqui fora, isso ajuda. Então, por exemplo, ficar no colinho é apertadinho, não é? Como que a gente faz, então? A gente faz o casulinho. Tem outros nomes, em cada região é um jeito. É casulinho, charutinho, acho que são esses dois que eu sei. Se tiver em alguma região aí que chama de outra forma, vocês me avisam. Mas embrulhar o bebê daquela maneira que ele fique justinho. Tem um jeito certo de fazer o casulinho, de uma forma segura, tá? O bebê sempre com a barriga pra cima, ok? E você só pode fazer o casulinho até o bebê, antes dele conseguir virar, tá? Então, assim, o bebê começou a conseguir virar, tem que tirar o casulinho porque não é mais seguro. Porque se ele girar e o casulinho desamarrar, aquele tecido ali se torna, né, arriscado, não é tão seguro. Mas fazer o casulinho traz esse aconchego pro bebê mais novo. A outra coisa é o barulho do coração da mãe. Isso a gente consegue, e também do barulho do útero. A gente consegue recriar, existem aparelhos mesmo que fazem o barulho do útero, meio que um ruído branco com barulho do útero, de coração da mamãe. Quem não tiver o aparelhinho, tem no YouTube, você pode gravar e colocar num pendrivezinho. E esse barulhinho também traz conforto para esse bebê. Então, casulinho mais o ruído branco, com, né, coisinha da mamãe ali. E aí a gente vai tentando recriar isso. E às vezes você pode também, durante o dia, coloca ele no bercinho dessa forma e fica ali pertinho dele, fazendo um carinho para ele se acostumar com o bercinho, que é uma coisa nova para ele. Então a gente coloca ele no bercinho, mas põe a mamãe junto, a mamãe ele bem pertinho, sabe? Para ele ir criando essa relação também com o bercinho, que é algo que ele ainda desconhece. Uma outra coisa também que é legal de vocês fazerem, que muitas mães passam por isso. Durante o dia, dê o mamar, quando o bebê estiver mamando efetivamente, ou seja, ele está sugando o leite mesmo, né? E depois passa para um outro colinho, pode ser da vovó, pode ser do papai, para a pessoa colocar o bebê para arrotar. E esse bebê acostumar com um outro colinho também. Ele vai continuar tendo ali o carinho, o amor, o pele a pele, mas ele já começa a acostumar com um outro colinho também. E outra, quando você, depois que ele já mamou mesmo, né? Tem muito bebê que mama bastante, depois fica ele dando só a chupetadinha, porque a sucção acalma e faz dormir. Mas depois isso pode se tornar um problema, porque isso pode se tornar uma associação negativa de sono. Então, quando você passa por um colo de uma outra pessoa que não é a mãe, muitas vezes aquele bebê vai receber ali o carinho num outro colinho, mas ele não vai ficar usando o peito da mamãe para voltar a dormir. Ele vai conseguir dormir de outra forma. E isso é muito legal, mas pra frente vocês vão colher bons frutos disso, tá? Então, se você tiver alguém para te ajudar à noite, você pode fazer a mesma coisa. Você pode dar o mamar e pedir pro papai, por exemplo, colocar para arrotar e depois colocar para dormir. E aí é um processo lento, sabe? Tem que ser devagarzinho, respeitando o limite do bebê, que ainda é muito novinho, tá? Eu vou agora... Bom, enfim, então hoje a gente falou sobre alguns itens aí da higiene do sono e que vão, sim, impactar para melhor o sono do seu bebê, tá? Falamos a questão do ambiente, nós falamos de luminosidade, temperatura, umidade. Esqueci de falar uma coisa, esqueci de destrinchar um dos itens, que é o item limpeza e organização do quarto, tá? Por quê? Não é só limpar o quarto, gente, a gente tem que atentar para os produtos que a gente usa na limpeza do quarto do bebê, principalmente para bebês mais novos. Por quê? A gente tem que evitar produtos de limpeza com cheiro muito forte, porque cheiros incomodam os bebês, cheiros podem causar alergias. Então a gente tem que limpar com produtos neutros, né? Ou produtos sem cheiro mesmo. Então, se atentar a isso, manter o quarto sempre limpo. Se tem muito bichinho de pelúcia, sabe? Lave também, aspire.
cortina, sabe? Tem que manter tudo isso limpo para não causar nenhum tipo de alergia nos bebês. Usar materiais, por exemplo, roupa de cama, roupinha, materiais mais naturais possíveis, de algodão, sabe? Priorizar o algodão, não usar coisa muito sintética, que isso pode dar alergia também. O quarto do bebê, vocês vão ver, quem tem bebê muito novinho passa por isso. E se seu bebê já tá mais velho, você já passou. Quando ele chega ali mais ou menos perto, faz 3 meses, vai indo pro quarto, entre 4 e 5 meses, eles começam a ter uma percepção muito maior do mundo. E eles começam a se distrair com tudo. Tá mamando, começa a virar para trás. E olha pro lado e vê. Porque eles começam a enxergar melhor, enxergar mais distante, enxergar mais cores. Então, tudo para eles é novidade, tudo é muito divertido. Então, quando o quarto é o ambiente para dormir. Claro que você pode ter um enfeitezinho no quarto do seu filho, claro, mas não polua o quarto, sabe? Se você tiver espaço na sua casa para que os brinquedos, por exemplo, não fiquem dentro do quarto, melhor. Por exemplo, para crianças mais velhas, inclusive, imagina, você vai lá colocar ele para dormir, de repente ele olha pro lado e tem lá o brinquedo favorito dele e ele quer brincar. Isso atrapalha. Então, assim, o quarto é um ambiente para dormir. Então, não tem que ser muito interessante, legal, divertido demais, porque isso pode atrapalhar, isso pode distrair o bebê. Então, um quarto sempre organizado, né? Bem organizado e limpo da maneira correta também facilita. É muito engraçado, às vezes as mães não valorizam isso, mas já tiveram vários casos da mãe que realmente descobre que alguma coisa no quarto causava alergia no bebê mesmo. E não é só poeira que causa alergia. Igual eu tô falando, às vezes um produto de limpeza, um cheiro muito forte, pode incomodar. Inclusive, para lavar a roupa de bebê muito novinho, né, o indicado são produtos próprios para roupa de bebê, justamente por isso. Para evitar alergia, para não ter cheiro muito forte. Por isso que a gente usa tanto, às vezes, né, sabão de coco. Quando é bem novinho, a gente até usa mais isso, né? Sabão de coco, para não dar tanto cheiro. Depois tem aqueles outros apropriados para bebê, mas que geralmente também não é para deixar cheirinho muito forte na roupa, tá? E, por último, não podemos deixar de falar também sobre a segurança no quarto do bebê. O que é a segurança no quarto do bebê? Dependendo da idade do seu bebê, né? Isso vai se diferenciar, por exemplo. Mas bebês, gente, que ainda não tem capacidade de se desvencilhar de coisas, então você não pode ter nada dentro do berço. Então, assim, não tem rolinho de proteção de berço, travesseiro, naninha. Isso aí é só para enfeitar. Eu, por exemplo, eu agora tô grávida. Quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda não era especialista em sono, não sabia dessas coisas. Então, eu tinha rolinho. Todo mundo tinha rolinho, né? Então, eu tinha rolinho também. Para esse próximo aqui, por exemplo, eu já até esquematizei. Eu vou ter rolinho para enfeitar quando ele não estiver dentro do berço. Porque às vezes a visita vem ver o quartinho e às vezes o rolinho vai fazer parte da decoração, quando o bebê não estiver lá dentro. Quando o bebê estiver lá dentro, não vai ter rolinho dentro do bercinho. Rolinho sai, o bebê entra. Bebê sai, rolinho entra. Travesseiro também, gente, não tem que ter travesseiro. Naninha, só depois, mais tarde, quando seu bebê tiver condições de se desvencilhar da naninha. Porque a naninha, ou fraldinha, qualquer coisa que seu bebê use ali, que você use às vezes pro bebê, né? Objetos de apego, eles podem bloquear as vias aéreas do bebê. Isso é perigoso, tá? Outra coisa muito importante, nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque o seu bebê no bercinho para dormir de chupeta com aquele... Tá bom, vocês já entenderam o que é, né? A gente prende assim, prende aqui na roupinha do neném, põe no bico quando cai para não cair no chão. Isso não pode pôr o bebê para dormir com isso não, de jeito nenhum, tá? Porque às vezes o bico cai, enrola pro lado, fica aqui no pescoço, ó, e pode sufocar o bebê. Às vezes ele prende aqui, isso é muito perigoso. Então, não tem isso também. Prendedor de chupeta, é algo assim. Também esqueci, pode ser que seja mesmo. Então,
Outra coisa, bebês que ainda não rolam, né, para um lado e para o outro, a gente sempre, aliás, independente, a gente sempre coloca o bebê para dormir com a barriga para cima, sempre, não é de lado, não é de bruço, o mais seguro é colocar o bebê com a barriga para cima. Não pode ter nada no berço que o bebê consiga alcançar e puxar. Por exemplo, você tem lá, às vezes tem a babá eletrônica no berço. Se o seu bebê ainda não rola, tá lá paradão, ok. Mas aí, gente, quando começou a rodar, mexer, tira a babá eletrônica do berço, põe ela em outro lugar que ele não alcance. Não colocar o berço, por exemplo, perto de cortina, que o bebê possa puxar. Outra coisa, muito comum, cortinado. Pode ser que cortinado tenha um outro nome em outra região, mas aquela coisa assim de tule, geralmente de tule, né, que a gente põe pra mosquiteiro. Cortinado, mosquiteiro, essas coisas, é só até o bebê não conseguir puxar, porque quando o bebê consegue puxar isso, se torna perigoso. Ele pode puxar para dentro do berço, enrolar, né, isso é perigoso. Ou ele pode puxar e o cortinado pode cair em cima dele. Então, nada ao alcance do bebê que ele consiga puxar, tá? Se tiver mobile também, por exemplo, mobile a gente pode usar para o bebê interagir, brincar. Mobile não é para fazer dormir, tá, gente? Mobile é para brincar. Inclusive, eu gosto muito daqueles móveis que você prende uma parte no berço, que é como se fosse a base, e ele tem aquele aro assim, e você consegue tirar o aro. O que tinha aqui em casa era assim, do Henrique. Porque na hora que eu queria que ele brincasse, interagisse com o mobile, ele ficava lá. Mas depois, quando era hora de dormir, eu tirava o mobile. Porque mesmo quando ele não tá rodando, não tá tocando, fica lá os bichinhos, distrai o bebê. Então a gente tira o mobile na hora de dormir. E além disso, quando a criança já começa a conseguir alcançar e puxar, perigoso também. Então a gente tira mobile quando tá ao alcance por questão de segurança, né? Deixa eu ver o que mais. Lembrar de abaixar o berço se o bebê já começa, né? Porque geralmente o berço tem 3 ou 2 níveis, né? Se o bebê já tá, ou ele já começou a ficar em pezinho, ou ele já tá quase lá, você já abaixa e vamos seguir essas recomendações para não ter perigo. Questão lá tava falando da questão do rolinho, né? No rolo do berço que não pode. Adriana, mas e se ele enfiar o pezinho ali na grade do berço? Existem uns protetores de berço, você acha facilmente na internet, que são como se fossem umas telas, né? Elas são furadinhas assim, e aí você põe, porque o bebê não consegue enfiar o pezinho, nem a mãozinha, nada, né? Pra fora da alça do berço, mas aquilo não sufoca, né? Então esse é o seguro. Existem vários aí. E lembrando que tudo que a gente compra para bebê, gente, tem que ter o selo do Inmetro, tá? Para garantir que seja seguro. E isso eu tô falando de berço. Berço tem que ter, tá? Aprovação do Inmetro. Berço, brinquedo, mobile, tudo, tá? Lembrem-se disso por questões de segurança. Daqui a pouco o Instagram vai encerrar, né? Porque várias vezes o Instagram já desligou na minha cara, porque eu fico falando, e eu ainda queria responder pelo menos a pergunta da Luísa. Luísa, você tá aí ainda? Porque sua pergunta ficou super lá pra cima. Eu nem lembro mais. Vou aproveitar que eu vi uma coisa aqui, ó. Li uma vez que até os 3 meses a criança recebe a melatonina pelo leite materno. As crianças que não mamam no peito, como funciona a questão da melatonina e indução? Excelente pergunta, SD Alves, que eu ainda não sei seu nome, vou te chamar de Alves. Sim, o leite materno, a gente transfere um pouco de melatonina através do leite materno. Só que, gente, a mãe, né, geralmente nós adultos, a gente vai produzir essa melatonina nessa quantidade legal para adormecer à noite também, tá? E a criança que não mama no peito, que vai na questão da mamadeira, elas não têm esse benefício, tá? Mas não se preocupe, isso não impede o bebê de dormir. Isso a melatonina vai ajudar o bebê a regular, né, o dia e noite. Mas os bebês mais novinhos, eles dormem bastante, mesmo sem a melatonina, tá? Se tiver com a higiene de sono bacaninha e tiver tudo, se for um bebê saudável e tudo, você não vai ter problema com isso. Claro que a melatonina ajudaria à noite, dar uma
uma ajuda ali no soninho, tá? Mas o que você pode fazer é caprichar bastante nessa questão da higiene do sono e colocar ele na luz, né, expor o seu bebê na luz do sol durante o dia e manter escurinho durante a noite para ver se isso ajuda. Aí a partir dos 3 meses ele já começa a produzir o dele e isso vai ajudar a regular bastante coisa. Mas eu não tinha visto essa pergunta, agora que eu tô procurando a outra que eu vi. Vou falar então aqui, eu perdi a pergunta. Vou falar então aqui sobre o ruído branco, gente, que a Maria que mandou. Eu tenho uns 5 minutos para falar, mas eu vou falar rapidinho. Gente, o ruído branco é aquele barulho assim, ó. Tá? E o ruído branco, ele tem 2, talvez até mais, mas 2 grandes benefícios. O primeiro para bebês mais novinhos, porque ele remete um pouco aos sons que o bebê ouvia dentro do útero. E isso tem uma tendência a relaxar o bebê. E o segundo fator é que o ruído branco, e aí para bebê de qualquer idade, inclusive para adultos, não só para bebês, o ruído branco, ele, por ter essa frequência sonora específica, ele é como se ele fizesse uma vez eu li, foi muito interessante, ele fala assim que é uma parede de bloqueio contra ruídos externos. Então, suponhamos que na sua casa, a sua casa tenha muito barulho externo, às vezes de trânsito lá fora, ou às vezes cachorro, ou às vezes o vizinho, ou até irmãos mais velhos, que a gente não tem como controlar, a criança faz barulho. E aí, para não atrapalhar a soneca ou o sono do bebê, a gente liga o ruído branco dentro do quarto. Você pode deixar durante toda a noite ou durante toda a soneca. E ele vai impedir que ruídos externos... Impedir não, mas ele vai ajudar muito, porque dependendo do ruído não tem jeito de impedir, né? Mas ele vai ajudar a abafar esses ruídos externos. E isso vai fazer com que o bebê pode ajudar o bebê a ter uma soneca mais longa, né? E uma outra coisa importante é o seguinte, quando a gente adormece, o ideal é que a gente adormeça. E aí, bom, se você é nova aqui, vou explicar rapidamente que o nosso sono é composto por ciclos. São vários ciclos de sono e geralmente o ciclo de sono de um bebê novinho vai aí, sei lá, entre mais ou menos 40, 50 minutos, vamos dizer assim, depois vai aumentando esse ciclo de sono. Então, quando o bebê vai passar de um ciclo de sono para o outro, ele tem um breve despertar e ele pode emendar um ciclo de sono no outro ou não, ele pode despertar totalmente. E ajuda, quando o bebê adormecer, quando ele for passar de um ciclo de sono para o outro, se o ambiente estiver bem parecido, ou seja, ele está no mesmo lugar, ele dormiu no berço, ele continua no berço. Ele tinha um barulhinho específico, por exemplo, do ruído branco, continua o barulhinho específico. Se tudo estiver bem parecido, isso ajuda que o bebê consiga emendar em outro ciclo de sono. Então, essa é uma outra vantagem do ruído branco também, tá? Porque, por exemplo, vamos supor, ele tá lá fazendo essa transição de um ciclo de sono e outro. E aí, no meio dessa meio que sonolência, um cachorro lá, alto. Aí ele desperta e às vezes ele não consegue emendar em outro ciclo de sono e a soneca fica mais curta. Então, dessa forma, o ruído branco consegue ajudar. E, como eu disse, para bebês ainda ali de 0 a 3 meses, ele ainda ajuda porque ele remete ao som de dentro do útero. Bom, gente, eu adorei estar de volta. Tinha 2 semanas que eu não fazia live, né? Pra quem não sabe, eu tô grávida e passei muito mal. Eu tenho aquilo que eles chamam de hiperêmese gravídica, né? Então, assim, eu tenho muito enjoo, muito vômito, muita dor de cabeça, passei bastante mal. Hoje estou completando 12 semanas, espero que as coisas comecem a melhorar ainda mais a partir de agora. E antes eu fazia live toda terça e quinta. Nesse meu período aí eu tentei mudar os horários da live e continuar, mas depois chegou uma fase que eu não consegui e agora eu tô fazendo assim, estou bem, vou anunciar a live cedo e vou fazer, não vou garantir nenhum dia específico, tá? Até eu firmar, quando eu firmar aí a gente volta com nossa programação. Mas queria agradecer a presença de todas aqui. A gente se encontra aí numa próxima live. Vou sempre anunciar mais cedo para vocês poderem se programar. Mandem perguntas, eu já falo o tema antes. Vou até, da próxima vez, eu vou ver se eu abro uma caixinha
uma caixinha de pergunta para já responder as perguntas aqui na live, tá bom? No mais, ó, muito vídeo, muito conteúdo bacana lá no feed, no Facebook, no YouTube, sempre SOS Soninho. Mas então, um beijo, obrigada a todas e até a próxima live.